sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis. Comece em nós, Jesus. Comece em nós. Olá, minha gente.
Boa noite. Que bom estarmos juntos. Que bom estarmos nessa transmissão. É o seu projeto Conexão com Cristo. E nada é melhor do que estarmos louvando ao nosso Deus, glorificando o seu nome. Eu quero chamar você nesta noite para, junto comigo, louvar o nome do Senhor nosso Deus, né? Não se esqueça disso, que Deus é melhor do que tudo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o céu, louvor, para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Muito obrigado a você que está conosco, participando do nosso projeto Conexão com Cristo. Obrigado por ter clicado aí no nosso link e por estar nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de maneira maravilhosa. Tenho certeza disso. E a palavra de Deus diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ah, como é bom louvar ao nosso Deus. Como é bom glorificar o seu nome. Como é bom enaltecer a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante? Eu quero aproveitar e convidar o pastor José Lula, que está conosco, para orar ao nosso Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Pastor Lula, em seguida ele vai apresentar o nosso orador. Muito bem. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos nessa live para aprendermos mais um pouco da tua palavra, sermos edificados pela instrumentalidade do teu servo, pastor Antônio Sérgio, e que esta palavra traga aos nossos corações refrigério, traga entendimento e, acima de tudo, que possamos a cada dia estar mais perto do Senhor e ser despertado pela tua palavra. Amém, nós louvamos a Deus por todos que estão nos assistindo e que teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Lola, é contigo para apresentar o orador dessa noite. Graça e paz para todos. Muito obrigado para vocês que estão aí nos assistindo. E nós teremos a alegria, o prazer de ter, nesta oportunidade, pastor Antônio Sérgio de Araújo Costa, pastor que reside em Recife, natural de Recife, Pernambuco. Ele é casado com a psicóloga Maeli Costa, é pai de Beverly, Rebeca e Kimberly Ravena. Pastor Sérgio, ele, além do curso de teologia no seminário, feito no Seminário do Norte do Brasil, ele é PhD também, teologia, é bacharel em Direito, licenciado em Filosofia, e também, ao longo dos anos, tem sido professor nos seminários, e um dos seminários que ele atuou por muitos anos foi o nosso Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana, onde eu tive a oportunidade de estudar e o prazer de tê-lo como meu professor, assim também como a irmã Maeli, foram meus professores ali. E o pastor ensina homilética, hermenêutica, exegese, dentre outras disciplinas. E
ele é pernambucano, mas passou muitos anos na Bahia e exerceu muitas funções aqui na direção do campo baiano, sendo inclusive um dos presidentes da nossa convenção batista baiana. Pastor Sérgio iniciou seu ministério pastoral na Igreja Batista de Mostardinha, em Recife, Pernambuco. E na Bahia ele pastoreou a Igreja Batista Central, de Feira de Santana, onde foi pastor do nosso ex-pastor aqui da PIB, o pastor Adson Pituba, foi ovelha do pastor Sérgio, e também pastoreou a Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista, e também Vitória da Conquista ele fundou e construiu o templo da Igreja Batista Bethlehem. E ultimamente estava pastoreando a primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E quando o pastor passou aqui os seus dados biográficos, que eu resumi aqui, né, por causa do tempo, ele coloca lá na sua biografia algo que eu achei interessante. Abre aspas. Pastor por vocação e dedicação integral. Esse é o homem de Deus, pastor Antônio Sérgio, que vai ministrar a palavra para nós nesta ocasião, avivamento e vida devocional. Pastor Sérgio, fique à vontade, que Deus o abençoe e o use poderosamente nesta noite. Eu já fiz a apresentação, a palavra é sua. Eu ouvi, eu nem sou isso tudinho aí, mas pela graça de Deus a gente vai trabalhando. Bom, vamos lá. O tema é avivamento e vida devocional, né? Conforme vocês me enviaram, e eu escolhi como texto o texto de Abacuque, capítulo 3 e verso de número 2. Abacuque, capítulo 3, versos 2. É o texto que eu vou destacar, mas eu vou ler dos versos 1 a 3 para situar os irmãos dentro dessa temática geral que a gente vai abordar, ok? Bom, esse texto é conhecido como oração de Abacuque. Começa assim, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, esse é o texto que nós vamos utilizar para a reflexão dessa noite. Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus o privilégio de estar com os irmãos. E como eu disse anteriormente, foi uma luta grande porque o celular travou e por aí vai. Por outro lado, é uma grande alegria também por rever o meu colega de ministério, ex-aluno, José Loula, grande amigo, e também é um grande privilégio poder transmitir a palavra de Deus para os irmãos nesta noite. O tema é muito importante, especialmente nos dias atuais, porque ele trata de duas temáticas que estão conectadas indiscutivelmente: avivamento e vida devocional. Avivamento, conceituando o termo do ponto de vista pastoral, ministerial, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista da história da própria igreja, eu diria que se caracteriza por intervenções de Deus na vida do seu povo, na vida de sua igreja. Todo avivamento ele tem essa característica distintiva. Ele é, sem sombra de dúvidas, um ato da divindade, é um ato de Deus na vida de seu povo. A história do povo de Israel registra vários avivamentos. Há os reis avivalistas, os profetas avivalistas, e momentos na vida da história do povo hebreu que se caracterizaram por avivamentos poderosos, que trouxeram o povo de uma vida de letargia espiritual para uma vida de plena consagração, dedicação ao Senhor. Avivamentos também surgem, sobretudo, em tempos de apatia espiritual.
de indiferença espiritual, de letargia, como eu coloquei. É como se houvesse uma paralisação de natureza espiritual, de modo que o povo de Deus não responde aos apelos e o que naturalmente vem como consequência são os juízos divinos. Então, nós poderíamos, por exemplo, exemplificar, para ser redundante aqui, não é? A história dos juízes de Israel. A história dos juízes de Israel sintetiza, do ponto de vista da história hebraica, da história do povo hebreu, esses momentos de intervenção quando o povo de Deus está subjugado pelo pecado, pela indiferença, pela apatia, pela dureza de coração e, como consequência, sofreu o juízo divino. O que nós temos visto, por exemplo, é que, quando isso se estabelece, Deus levanta um juiz consagrado, usa esse juiz que retoma e traz de volta o povo de Deus para o eixo espiritual, para a comunhão, para a vida de consagração, para a vida de dedicação. Então, se você observar o que acontece no período dos juízes, você vai compreender perfeitamente o que são esses avivamentos poderosos que sacudiram a trajetória e a história do povo hebreu, do povo judeu. Por outro lado, quando nós ingressamos no período da realeza, nós vamos encontrar a mesma coisa, os mesmos fatos. Quando você tem um rei consagrado, um rei piedoso, um rei dedicado, o povo de Deus está focado na vida espiritual, no culto, na adoração. Mas quando o rei não tem comprometimento com Deus, porque o rei, nesse contexto histórico, ele representa a própria pessoa de Deus entre o povo hebreu, o que é que ocorre? O que ocorre é a mesma coisa que se deu no período dos juízes. E até eu também, fazendo um retorno, diria que a própria experiência no deserto também exemplifica isso, não é? Cada vez que o povo se sujeitava à liderança de Moisés, que representava Deus, o povo ia bem. Mas, quando as provas surgiam e eles murmuravam, tornavam a cair, experimentavam o juízo de Deus. Então, avivamentos são intervenções de Deus na vida do seu povo, de modo a trazer este povo para a adoração verdadeira, que é aquela que se caracteriza, como bem definiu Jesus, em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar nos termos em que Deus, na sua palavra, revela. Porque toda adoração, para ser adoração, ela precisa estar centrada naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, que é o objeto da adoração, do culto, dos meios ordenados por Deus, e o culto é um deles, para adoração, seja esse culto individual, seja congregacional. E, por fim, a pré-eminência, nesse contexto, da vida devocional, que se caracteriza por uma vida de piedade, leitura, portanto, como consequência da palavra, oração e comunhão com os irmãos. Aí eu daria um salto agora enorme do Antigo para o Novo Testamento, antes de voltar para o meu texto, porque eu estou apenas exemplificando o que de fato são os avivamentos, ou é o avivamento. Eu disse e vou repetir para que os irmãos fixem bem. Avivamento é a intervenção de Deus na vida do seu povo, para abençoá-los, para trazê-los de volta à vida de piedade, à vida de comunhão, à vida de santificação, a vida de plena e total consagração, que, como consequência, resulta na proclamação do amor de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus, que deve se expandir para alcançar outras nações. É exatamente aí onde Israel fracassou.
Israel, como povo eleito, e que carregava a promessa de ser porta-voz dessa mensagem de salvação, de redenção, porque quando, do pacto com Abraão, Deus diz que em ti eu farei benditas todas as nações. Bem, para que Israel cumprisse esse papel, ou esse propósito na história, Israel precisaria ser testemunha deste Deus. Por isso, o que nós conhecemos como Shema, que é o grande mandamento para adoração ao único Deus, que encontramos repetido, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E lá, quando Jesus diz, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Paulo trata do tema na carta aos Efésios, há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E Paulo, quando analisa essa questão da unidade do povo de Deus, vivendo sob a égide do avivamento, da soberania de Deus, Paulo diz o quê? Ele diz que todo o povo hebreu foi batizado naquela travessia. Simbolicamente, porque batismo é mergulho, aquele povo, o povo hebreu, quando da travessia do mar, experimentou exatamente esse ato batismal. Isso é muito interessante, porque quando você pega esses dois elementos que caracterizam a vida da igreja, e são as duas instituições que permanecem, aliás, as únicas ordenadas por Jesus, o batismo e a ceia do Senhor, elas estão diretamente ligadas, diretamente vinculadas a esta relação de Deus com o seu povo. Para que alguém seja batizado, ele precisa, evidentemente, nascer de novo, ser regenerado, transformado, confessar e professar a fé. Uma vez feito isso, ele participa da ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa, ao mesmo tempo, o sacrifício de Cristo, portanto, sua paixão, morte, sepultamento e ressurreição. E todos esses elementos fazem parte deste ato glorioso, que é o ato da adoração que oferecemos a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Então, quando Deus, através de Moisés, diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, e ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então ele canaliza tudo para este grande encontro de fé, de comunhão, de amor e de unidade. Então, avivamentos são, repito, intervenções de Deus na vida de seu povo. Quase sempre eles ocorrem como consequência de alguns fatores que quero destacar agora. Já o fiz, mas vou definir ponto a ponto. Vejam bem. Em primeiro lugar, este povo, que é o povo de Deus, está espiritualmente semi-morto ou, em alguns casos até, completamente mortos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de sua relação com Deus. Observe, por exemplo, o que diz o cronista. O cronista, analisando essa situação de decadência espiritual e da necessidade do avivamento, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, João diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas o que é que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vejam bem, se humilhar, esse é o primeiro aspecto do avivamento. Começa com humilhação. E confessar, veja, humilhação e confissão. Se humilhar e confessar. 3, buscar a minha face por meio de uma vida piedosa e santificada. E orar. Então, observe quais são os requisitos para o avivamento espiritual. Confissão. Deus está falando do seu povo. Se o meu povo, esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar
Jesus disse, humilhai-vos. Pedro disse, digo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Se humilhar e confessar, eu citei João ainda há pouco, se confessarmos os nossos pecados. 3, e buscarmos a minha face. Ouça Jeremias, veja, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisa maravilhosa. Mas de que modo clamar? O que nos habilita diante de Deus quando clamamos? Primeiro, o coração por inteiro na presença de Deus. Jeremias diz exatamente isso, 29:13, 12:13 de Jeremias, que diz que Deus nos ouvirá se o buscarmos com todo o nosso coração. E 33:3, clama a mim e responder-te-ei. E buscar a minha face, e ele acrescenta, se converter dos seus maus caminhos, ou pecados, ou vida de pecado, ou vida de letargia, de indiferença espiritual, então eu ouvirei dos céus. Veja, Deus promete ouvir. Jeremias disse, que Deus diz, clama a mim e ouvir-te-ei, ou seja, responder-te-ei. Mas tem que ser de todo o coração. Ou seja, com todo o ser, com toda a alma. Então, prosseguindo, Deus promete abençoar, derramar a bênção. A bênção é reavivar o seu povo, é trazer o seu povo de volta à comunhão, é trazer o seu povo de volta à unidade, é trazer o seu povo de volta à palavra, é trazer o seu povo de volta à oração, é trazer o seu povo de volta àquele primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha no início e depois perdeu, porque se institucionalizou. Aqui está no Novo Testamento um exemplo vivo de uma igreja outrora avivada e que morreu espiritualmente. O Senhor a elogia de ponta a ponta, mas no final diz, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O caso da igreja de Éfeso, que é uma igreja notável, honrada pelo próprio Senhor, nos leva justamente para a 2 Crônicas 7:14. O povo hebreu havia perdido exatamente o primeiro amor. Porque todo o contexto da aliança de Deus com Israel, a partir de Abraão, e que foi renovada com Isaac e Jacó. Por isso, o Deus da aliança é o Deus dos grandes avivamentos. É o Deus das grandes manifestações de poder. É o Deus das grandes realizações. É o Deus dos grandes milagres. Então, avivamentos se caracterizam pela manifestação extraordinária do poder de Deus na vida do seu povo, quebrantando-o, trazendo-o da morte para a vida. 2, operando no meio desse povo uma transformação profunda que traz este povo para a vida de santidade, portanto, de oração e comunhão com Deus e de uns para com os outros. E, por fim, colocando este povo de volta no trilho da transmissão do grande propósito de Deus, que é salvar o mundo por meio do varão que destinou, e disso ele deu certeza a todos, diz Lucas, no livro de Atos, dos mortos. Então, que coisa extraordinária, amados irmãos. Aí, observe o que diz o profeta Abacuque, porque eu ensinei a Loula, e ele deve estar bem antenado com isso. Se você usa um texto, trate de interpretar o texto. Não use o texto como pretexto. Então, à guisa de abertura desse grande tema, que envolve avivamento e vida devocional, eu fiz essa rápida síntese, analisando o contexto histórico das relações do povo hebreu com Deus, e vou entrar agora no Novo Testamento. Mas antes, eu vou chamar você de volta ao Antigo Testamento para o texto que escolhi. Veja como o profeta começa. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Se você estudar, e eu acredito piamente que os irmãos o fizeram, os grandes avivamentos que sacudiram a história de Israel e a história da igreja através dos séculos,
você vai encontrar um denominador comum entre ambos. A preeminência da palavra de Deus. Ou seja, o retorno da palavra de Deus ao centro da vida do seu povo. Por exemplo, Josué ouviu de Deus o que acerca disso? Ele ouviu: medita no livro desta lei, dia e noite, para que te vá bem. Então, ele foi desafiado a isto. Quando você dá um salto para o Novo Testamento, Jesus diz lá, João 5,39, ele diz à sua geração: vocês examinem as Escrituras e vejam que elas de mim testificam. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E repetiu, são elas que de mim testificam. Então, o profeta começa a sua oração por um avivamento, porque ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Então, a obra de Deus é uma obra de salvação, é uma obra de libertação, é uma obra de transformação, é uma obra onde Deus é glorificado, agindo na vida do seu povo e por meio do seu povo. Então, observe: ouvi, Senhor, a tua palavra. Depois dele orar, aviva, Senhor, a tua obra, quer dizer, a vida espiritual do teu povo, aí ele diz, por onde começa isso? Pelo retorno à palavra. E quando falo a palavra, no nosso contexto, evidentemente, é toda a Escritura. Porque nós, os batistas, cremos que as Escrituras são a nossa, pelo menos os batistas históricos, única regra de fé e de prática. E eu sempre, quando trato desse tema, o digo, conforme revelado nas Escrituras, notadamente para a igreja, nas Escrituras neotestamentárias. O que diz o autor da carta aos Hebreus? Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, 4:12, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela penetra até a alma e a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, veja bem, e as intenções do coração. Mas como a palavra pode fazer isso? Ela o faz quando você observa o segundo elemento do avivamento, diretamente conectado ao primeiro, que é a oração. Aviva, Senhor, a tua obra, ele diz. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, a oração que nos coloca, ou nos conecta, ou nos vincula a Deus por meio das Escrituras Sagradas, produz o temor. É resultado direto da ação divina na vida do seu povo, o temor. Então, o pecado, por exemplo, ele ganha a conotação que ele tem nas Escrituras, como uma afronta a Deus, como algo que nos coloca em sentido contrário à vontade de Deus e que pode destruir a nossa comunhão com Ele, com os irmãos, com a sua igreja. E que simplesmente engessa-nos, anula o nosso... Daí porque nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o tempo todo, Deus nos desafia a sempre nos submetermos a Ele, confessarmos e abandonarmos. Por quê? Porque todos pecaram. E por quê? Se dissermos que não temos pecado, fazemos o Senhor de mentiroso, já que todos pecamos. Às vezes por pensamento, às vezes por omissão, às vezes por ação deliberada e assim sucessivamente. Então, no avivamento, não há pecado que fique encoberto, meu irmão. O Espírito de Deus arranca e põe para fora tudo. Põe para fora tudo. Então, o avivamento, ele principia pela palavra, ele nos leva a uma vida de oração e ele produz de imediato o temor. E a Bíblia diz, os irmãos sabem, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Consequentemente, avivamentos espirituais, em regra,
promovem na vida do povo de Deus unidade, santidade, amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor aos irmãos, amor às almas perdidas. Não há avivamento algum na história da igreja que não tenha resultado numa renovação da vitalidade espiritual, que não tenha trazido manifestações extraordinárias do poder de Deus na vida do seu povo, com milagres, sinais e maravilhas, e conversões aos milhares, e em alguns casos até a milhões. E há avivamentos, como, por exemplo, o avivamento moraviano, que é conhecido por muitos de nós, que começou por ocasião da celebração da Ceia do Senhor na casa de Zinzendorf, que era um moraviano, um crente moraviano na Alemanha, e que orava pela unidade do povo de Deus e que reuniu todos os crentes daquela região para clamarem ao Senhor por um avivamento. O Espírito de Deus veio sobre aquela comunidade e encheu aquela comunidade de poder tal que a consequência foi um avivamento que sacudiu a Alemanha inteira, a Europa, atravessou os continentes, chegou à Inglaterra, Estados Unidos e a Escandinávia, aos esquimóis, atravessou o Oceano Atlântico, chegou nos países das Américas de um modo geral. E até hoje, como ondas, ainda repercute aquele avivamento que durou simplesmente 100 anos. Então, retornemos a Abacuque. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temeu por quê? Porque percebeu a letargia espiritual do povo de Deus. Temeu por quê? Porque se colocou diante da santidade divina. E quando alguém se coloca diante da santidade divina, a única reação a este alguém é de Isaías: miserável homem que sou. Como disse Paulo: ai de mim, disse Isaías, eu vou perecendo, porque eu sou um homem iníquo, pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Percebe a sua condição indigna diante do Senhor. Mas, por outro lado, também percebe a graça de Deus agir na sua vida, porque de imediato Isaías percebe um anjo vindo com um tenaz, que tira do altar, que é símbolo da nossa comunhão e da nossa relação com o Senhor, põe na sua boca e diz: purificado foi o teu pecado. Aí a gente pula para o Novo Testamento e Jesus diz o quê? Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, morte aí não é morte física, é morte espiritual. Porque alguém que está fisicamente morto, em nada pode crer. Só pode crer quem está morto espiritualmente, porque o Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, traz esse indivíduo da morte para a vida, como disse Paulo na carta aos Efésios. Ele diz o que lá? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele, Deus, em Cristo, vos vivificou, trazendo-vos da morte para a vida. Então, avivamentos se caracterizam por essa manifestação extraordinária do poder de Deus que transforma indivíduos, famílias inteiras, cidades, países, etnias, multidões. Multidões são alcançadas pelo poder de Deus. Por isso que Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus, e por isso que ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Por mais tenebroso que seja o tempo que nós estamos vivendo, por mais angustiante que seja, por mais apóstata que seja, Deus ainda é Deus, a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus, as promessas de Deus permanecem de pé. E aqueles que de fato em Deus creem, creem nas suas promessas, conforme na sua palavra está registrado, se colocar-se diante de Deus por meio da oração, de uma vida de piedade, de santificação, de clamor a Deus, o poder de Deus se manifestará na sua vida, na vida da sua família,
na vida da sua igreja, na vida da sua cidade, do seu estado e do mundo, ou seja, o avivamento irromperá. A história dos avivamentos mostra exatamente isso, que nesses tempos de letargia espiritual que antes mencionei, que caracterizava a vida do povo hebreu e tem caracterizado a vida da igreja através dos séculos, pessoas se colocaram de Deus, orando, e Deus agiu, trazendo o avivamento. Então, o avivamento traz a igreja de volta para a palavra, de volta para a oração, de volta para o temor a Deus, de volta para a grande paixão pelas almas perdidas, de volta para a obra missionária. Então, concluindo, observem, por exemplo, os exemplos que vou lhes dar da história do povo hebreu, da igreja no passado e da igreja contemporânea. Observe bem. Da história do povo hebreus, eu já mencionei o período da caminhada no deserto, dos juízes, do período da realeza. Então, esses períodos exemplificam perfeitamente o que é o avivamento. O povo de Deus está numa condição de apatia quase que completa e Deus age em resposta ao clamor de alguém, um ou mais de um, ou um grupo, ou apenas Deus simplesmente age diretamente sem que nenhum de nós concorramos. Porque o avivamento pode irromper quando clamamos ou quando Deus resolve agir diretamente. Ele escolhe alguém e coloca lá. Quer ver um exemplo disso? Quando Samuel fica completamente transtornado com a ideia de que Israel agora vai ter um rei, ele vai se queixar a Deus e Deus diz a ele o quê? Não, eles não estão rejeitando a mim, não. A você não, eles estão rejeitando a mim. Porque ele se sentiu rejeitado como grande juiz que era, grande homem de Deus que era, grande líder espiritual que era, que conduziu Israel em avivamentos notáveis, extraordinários, inclusive fundando uma escola de profetas. Os irmãos sabem perfeitamente disso em Gibeá, onde havia manifestações extraordinárias do poder de Deus. Mas Israel se desviou de tal modo que disse que queria um rei como as outras nações. E aí, Samuel foi se queixar a Deus. Deus disse, fique tranquilo, nós vamos dar um povo para ele, um rei para eles. E de fato deu. Consequência, quando Saul se desviou completamente, o próprio Deus interviu. Foi lá e escolheu Davi. Ele, Deus, escolheu Davi. E os grandes avivamentos espirituais na vida do povo de Deus perduram através de toda a história de Israel, de tal modo que Davi recebeu de Deus a promessa de que no trono dele nunca faltaria um herdeiro. E esse herdeiro nós sabemos quem é, o Senhor Jesus Cristo. Filho de Abraão, filho de Davi. É incrível isso. Vejam que coisa extraordinária. Aí a gente agora salta para o período da história da igreja. O primeiro grande avivamento da história da igreja começa onde? Começa no cenáculo. 120 irmãos reunidos. Fazendo o quê? Orando. Clamando ao Senhor. Jesus disse, vocês não devem se ausentar de Jerusalém. Aguardem até que do alto sejam revestidos de poder. Avivamento, coloca a minha terceira afirmação aqui. São tempos de derramamentos poderosos do Espírito de Deus. Não confundir isso com o batismo no Espírito Santo. Isso são derramamentos especiais do Espírito. Manifestações especiais de poder. Pentecostes difere dos demais avivamentos porque é, ao mesmo tempo, uma manifestação de cumprimento profético da profecia do batismo do Espírito e, ao mesmo tempo, se caracteriza também como a manifestação do poder de Deus na vida do seu povo,
derramando do seu Espírito para o início, né, da trajetória e da história da Igreja do Senhor. Então, Pentecostes, você deve analisá-lo sob duas perspectivas. A primeira, a perspectiva de natureza estática. A segunda, de natureza dinâmica. Do ponto de vista estático, Pentecostes é um ato que não se repete. Deus prometeu, está profetizado em Joel, e Jesus disse que isto se daria conforme o Pai prometeu. Após a ascensão, 10 dias depois, porque Pentecostes celebra-se 50 dias depois da Páscoa, o Senhor derramou o Espírito sobre a igreja. E o primeiro grande avivamento começou. Quais são os resultados dessa manifestação extraordinária do poder de Deus na vida da sua igreja? Primeiro, unidade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão, Atos 2:42. Terceiro, no partir do pão. 4, nas orações. Consequência disso, 3.000 almas salvas, num único sermão. E se você analisa o sermão de Pedro, é uma síntese da história do povo hebreu. Que consuma-se em Cristo. Que Pedro diz, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Então, a partir daí, as manifestações do poder divino começam a acontecer e novas unções começam a serem dispensadas sobre o povo de Deus. Por exemplo, Pedro e João vão ao templo, Atos capítulo 4, e encontram o coxo que estava ali há pouco tempo, coisa de 40 anos, pedindo esmola. Ele pede esmola. O que é que eles dizem? Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levante-se e ande. O avivamento irrompeu. Qual foi a consequência disso? Além da perseguição, prisão, espancamento a que eles foram submetidos, por causa disso, e eles se alegraram por terem se julgados dignos de sofrerem por amor a Jesus, o registro sagrado é quase 5.000 almas foram agregadas e, inclusive, milhares de sacerdotes obedeciam à fé. O avivamento irrompeu com poder. E ele continua irrompendo. Atos capítulo 8. Estevão prega com poder. Poder extraordinário. Foi visto como rosto de anjo. Resultado o quê? Apedrejado até a morte. Porque eles não podiam resistir à autoridade com que ele pregava. O quê? A palavra. O sermão de Estevão é uma síntese extraordinária da história de Israel que culmina em Jesus. A quem vós prendestes, matastes o justo, o ungido do Senhor, por meio de iníquos, quando ele determinou soltá-lo. Pedro e João já haviam dito isso e Estevão repetiu. Olha que coisa extraordinária. É extraordinário. O que é que aconteceu? Mataram ele. Quem é que estava lá assistindo? Quem? Saulo de Tarso, que consentiu na sua morte. A partir dali, respirando ameaças, a igreja se dissipa, revestida de poder, e por onde vai pregando o evangelho. E o que é que acontece? Centenas, dezenas, milhares, multidões vão crendo e vão surgindo comunidades cristãs em tudo que é lugar. Saulo pega cartas do Sinédrio e aí sai para perseguir e matar. Estrada de Damasco. De novo, uma intervenção direta do Altíssimo. Olha o que é o avivamento. Agora Jesus vai fazer o sangue de Estevão cair sobre Saulo de Tarso. E aquele sangue vai germinar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, a igreja do Senhor é perseguida tremendamente. E em períodos de avivamento, não é diferente. Enquanto o Senhor realiza sinais, prodígios e maravilhas, observem, também a perseguição se desencadeia. É prisão, é espancamento, é morte, mas ao mesmo tempo a igreja está revestida de um poder tão grande que os crentes estão dispostos a morrerem
Compreende? Pela fé. E morrem. Morrem com alegria. Aliás, um dos dons no Novo Testamento muito enfatizado é o dom do martírio. Eles morrem pela fé. Então, meus amados, eu poderia prosseguir, mas o meu tempo, eu acredito, já está no finalzinho. Eu diria para vocês que os avivamentos subsequentes que começam a ocorrer depois da morte de Saulo, aliás, da morte de Estevão e da conversão de Saulo, que se torna Paulo, vai resultar na conversão de milhares, de tal maneira que não se conta mais. Agora é multidões e multidões. Há quem diga que em 50 anos a igreja chegou à cifra de mais de 500 mil de conversos, de pessoas que se tornaram cristãs. Portanto, meus amados, os elementos que definem o avivamento são a palavra, a santificação, a oração, o amor a Deus. Portanto, tudo isso resulta numa vida de maior consagração, maior dedicação, maior piedade, maior paixão às almas perdidas. As igrejas são arrancadas de sua letargia espiritual, muitas vezes do seu mundanismo, da sua indiferença, para uma vida de plena consagração. A obra missionária ganha um impulso gigantesco, local, nacional e mundial. O povo de Deus se torna missionário em todo canto e em todo lugar. Por isso, oremos com Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas lembrem-se que o que precede isso é ouvir, Senhor, a tua palavra. É o ouvir da palavra. É o temor e temer. Temer é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria espiritual. E, como consequência, nós nos tornamos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de vida piedosa, homens e mulheres de vida santificada, homens e mulheres de vida consagrada, dentro e fora das nossas casas, nas nossas igrejas. E nas nossas igrejas, o pastor não precisa chamar mais ninguém para os cultos de oração, para que se dediquem a isso ou aquilo, porque nesses tempos de avivamento, o povo de Deus se reveste de tal poder que fazer a obra de Deus torna-se a paixão de cada um de nós. E Deus abençoe os irmãos, os enriqueça com poder e grande graça, em nome de Jesus. Amém. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz tua chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Amém, meu. Faz tua chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Amém. Que palavra abençoada, pastor Lula. Que palavra Amém. maravilhosa. Pois é, desafiador. Pastor Lula, pode ficar à vontade. Muito bem. Está com os irmãos. A palavra está com o pastor Lula. Muito bem, graças a Deus. Nós que agradecemos ao pastor Antônio Sérgio por esta palavra maravilhosa, que certamente trouxe estímulo e edificação para nós. E eu quero agradecer também a todos que estiveram conosco nesta live. E tem os nomes de algumas pessoas aqui que colocaram lá no YouTube. Eu quero agradecer a Francisca, a irmã Aldenice, a Maristela, a Neisa, a irmã Maria do Carmo, Rani, a Valdemir, Jair, a irmã Alzeni, a Kelly, ao pastor Eliniel, a Pâmela e a Arlete Souza. Esses foram os que colocaram seus nomes lá no chat lá do YouTube. Tivemos certamente outros, tivemos mais irmãos participando, mas nós agradecemos a todos por esta participação. E queremos agradecer, né, mais uma vez ao pastor Sérgio
e deixar aqui aberto também a possibilidade de outra ocasião o pastor estar conosco mais uma vez. Então, nós vamos encerrar. Antes da gente Eu orar, esqueci pastor, de lhe perguntar uma coisa, Lula. Qual era o meu tempo? Esse é o problema. Na hora eu o não tinha Espírito como Santo interromper. carregou de dizer qual era o seu tempo, pastor. Pois eu esqueci de perguntar. Pastor Lula, Mas antes da tudo gente bem, orar, foi tudo no tempo certinho aí. pastor Lula, antes da gente orar, eu me alegro com uma palavra como essa. Essa palavra falou no meu coração, eu sou grato a Deus por isso. Mas eu quero, antes do pastor Antônio Sérgio orar, lembrar que na última sexta-feira de outubro, nós vamos ter o nosso primeiro podcast com o pastor e psicólogo, o pastor Lúcio Flávio, da Igreja Batista do Cruzeiro, aqui em Brasília. Ele vai falar sobre o cristão pode ter depressão. Ele vai falar sobre esse tema. É um tema interessante, dia 27 de outubro. Então, você quer fazer uma pergunta sobre esse assunto? Você faz sua pergunta, aí não esqueça de mandar a pergunta para a gente, que é até o dia 18 desse mês. Até o 18 do mês que vem, você vai mandar a sua pergunta para a gente poder trabalhar isso aí. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Lembrar a todos vocês que aí nesse cantinho tem um patinho aí, não tem? Todo mundo está vendo esse patinho? Esse patinho aí é a marca d'água, né? É a plataforma que nós estamos usando agora. É da nossa nova plataforma, né? Então, é um patinho aí que está com fonezinho de ouvido, é a marca d'água deles. Mas eu também agradeço ao pastor Antônio Sérgio pela palavra que ele trouxe nesta noite. Não sei se ele... Amém. Agora o senhor vai orar, agradecendo a Deus, não é isso, pastor Lula? Só falar aqui mais um pouquinho aqui, daqui a pouco o pastor ora. Pastor Elias é um dos tantos espalhados aí, filhos da nossa PIB de Jacobina. Hoje ele está pastoreando em Brasília. E foi aluno também lá do nosso Seminário Teológico Batista do Nordeste. Beleza, assim como tem os outros irmãos aí, alunos seus que estão na plataforma, estão assistindo lá o pastor Jair. Pastor Jair foi seu aluno lá, nossa turma, está assistindo. Jair está onde, Jair? Salvador. Jair está onde? Salvador, está em Salvador. Salvador. Pastoreando em Salvador. Nós temos vários pastores espalhados pelo Brasil todo, pastor. E alguns deles foram meus alunos, viu? Inclusive Lula. O Ezequiel também foi seu aluno. Ezequiel está em Várzea Nova. Sim, Ezequiel também foi meu aluno, exatamente. E nós temos, além disso, Abineses. Nós temos também lá nesses pastores as meninas formadas em músicas, as educadoras cristãs. Então, Jacobina, na verdade, a PIB Jacobina foi um celeiro na década de 80. Então, nós temos aí em torno de 20 a 25 pastores, e mais as mulheres, 8 a 10 mulheres. Então, eu me alegro com isso, porque eu sou dessa época, dessa década de 80, eu me sinto realmente... maravilhoso isso. Porque entregou ao campo, né? O campo, tantos obreiros, né? Acho que Elias não chegou a ser seu aluno, não, né? Não, eu vi o pastor Antônio Sérgio lá em feira, mas não fui aluno dele. Eu peguei algumas caronas lá nas leções, mas não fui aluno dele, não. Eu pergunto, quem é que está na liderança da PIB Jacobina? É Elias? Não, eu estou em Brasília. O pastor Robson. Robson, ele veio de Sergipe. Ok. E quem está na Igreja Batista Filadélfia, não sei se foi do seu tempo, que é aqui Jacobina também, a igreja onde o pastor Márcio era pastor, é o pastor Wellington, que foi durante muito tempo pastor de jovens lá da Central, mas acho que não foi do seu tempo. Eu conheço, ele atuou lá na Central, e Márcio foi meu filho na fé, lá em feira. Quem o mandou para o seminário fui eu, e quem pediu a consagração dele também fui eu. Ele era membro lá de Campo Limpo. Isso mesmo. Correto. Ele se decidiu numa igreja que era congregação da Central, e depois ele foi para Campo Limpo. Eu acho que foi esse tem muitos anos, eu já estou ficando velho também. Pois é. E temos aqui em Jacobina, na Filadélfia, tem a Jocilene, que foi de nossa turma também. Sim. Que desde que saiu do seminário, ela veio para cá, para Filadélfia, educadora religiosa lá, desde aquela época.
Que É benção. a Joselita, que é a irmã, é as irmãs Belmonte, você lembra delas? A Sim. Joselita continua no Lembro. seminário, é casada com o reitor lá, com o Derron lá do seminário, e continua lá, a Joselita. E temos Eu outros lembro aí perfeitamente. espalhados por muitos lugares aí. É isso Pastor, aí, com você vamos. agora para orar nesse Vamos orar. instante, agradecemos a Deus por Amém. essa palavra maravilhosa que o senhor trouxe. Amém. É com a bênção apostólica, hein? O senhor ora e dá a Pode bênção ser, para a gente. fica à vontade. Não tem pastor Antônio Sérgio aqui, Orar e não. encerrar com a bênção, né, Senhor? Nós te rendemos graças por esse privilégio de estar com meu querido amigo, irmão, pastor José Lula, pastor Elias, e outros irmãos que acompanharam esse importante ministério de partilhar a tua palavra por meio da internet. Que o Senhor continue a abençoá-los ricamente. Nós oramos agradecidos por este privilégio e oramos impetrando a bênção apostólica sobre todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos os irmãos, agora e sempre, hoje e eternamente. Amém. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém, amém. Amém. Um abraço a todos. Abração, Lula. Deus Abraço, abençoe. Elias. Um abraço, pastor. Um abraço para a irmã Maeli.